Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. A vida do apóstolo Paulo teve sobejas provas do poder sobrenatural de Deus. Ele, certa feita, até mesmo subiu aos céus. Eis seu relato dessa experiência. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei. Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. 2 Coríntios 12, 2 ao 4. Na cidade de Listra, o apóstolo Paulo fora instrumento na cura de um coxo de nascença. Mais tarde, judeus que a si mesmos se consideravam justos vieram a Listra e incitaram a multidão contra o apóstolo Paulo. As pessoas começaram a apedrejá-lo. Pensando estar morto, o povo arrastou-o para o local da cidade destinado aos cadáveres. Os crentes cercaram-no fazendo oração por ele. De súbito, Paulo levantou-se, sua vida completamente restaurada. Paulo foi um crente que passou por muitas dificuldades. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Paulo muito sofreu por causa de sua fé em Cristo. Mas, contudo, Paulo, quem escreveu livros que falam eloquentemente da bondade de Deus, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem o porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Ao ler Romanos e Gálatas, ficamos espantados com a tremenda profundeza da revelação que Paulo expõe. Muitos crentes acham que a salvação era adquirida mediante a guarda da lei. Mas em suas epístolas, Paulo claramente mostra que depois da morte de Cristo na cruz, a salvação vem somente pela fé na obra terminada de Deus. O apóstolo Paulo deixou-nos um legado que nos enriqueceu a vida até mesmo hoje. Ele é, para muitos de nós crentes, o exemplo que todo cristão deve ser. Mas temos a tendência de esquecer uma coisa. Deus permitiu que Paulo tivesse um espinho na carne. Embora Paulo tenha suplicado e orado a Deus 3 vezes a fim de remover esse espinho, Deus recusou-se a fazê-lo, respondendo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus permitiu que esse espinho, mensageiro de Satanás, atormentasse Paulo continuamente. Deus não queria que Paulo fosse impedido por elevados pensamentos a respeito de si mesmo e de suas maravilhosas e difíceis experiências. Deus não queria que Paulo se enterrasse nas recordações do passado. Deus queria que Paulo dependesse do Senhor Jesus para seu sustento diário. Deus permitiu que Paulo vivesse com tal espinho, essa perplexidade constante, a fim de que o poder de Cristo se evidenciasse perpetuamente em sua vida. Assim como Deus permitiu que Paulo tivesse um espinho na carne,
uma perplexidade constante, também permite às vezes que tenhamos perplexidades constantes em nossa vida. Deus não quer jamais que caiamos num conforto acidental. Deseja que continuemos a buscá-lo, a desenvolver nossa vida de fé e torná-lo o ponto focal de nossos pensamentos e sonhos. É por isso que Deus não amarra Satanás e o lança no inferno agora. Deus permite que Satanás nos bofeteie para que não nos tornemos preguiçosos ou complacentes em nosso relacionamento com o Senhor. Por este motivo, perplexidades constantes têm sido chamadas de o espinho da graça. Mas quando as perplexidades persistem, quando o espinho nos fere, então reclamamos. Se pudéssemos, porém, olhar para o futuro, veríamos que tal realidade é uma tremenda bênção de Deus. Se tão somente o permitirmos, as perplexidades persistentes podem tornar-se a provisão da graça para uma vida cristã de êxito. Algumas perplexidades persistem por pouco tempo, outras permanecem por toda a vida. Com o propósito de uma exploração mais completa, examinaremos o espinho da carne de Paulo, sua perplexidade constante de maneira simbólica e enfoquemos os tipos de perplexidade que podem persistir em nossas vidas. A perplexidade da fraqueza. A fraqueza pode tomar várias formas: física, emocional, social, mental ou espiritual. Embora Deus possa remover a perplexidade da fraqueza de nossas vidas, Ele, de quando em quando, escolhe permitir-lhe permanecer. Embora a fraqueza, como um espinho, traga-nos desconforto, também pode levar-nos a uma dimensão mais profunda em nosso caminhar cristão. Mediante a morte e ressurreição, Jesus não somente levou nossos pecados, mas também carregou as nossas doenças, nossas fraquezas físicas. Temos tanto direito e autoridade para reivindicar a cura de nossas enfermidades, como o temos de pedir perdão para os nossos pecados. Porém, há ocasiões em que Deus permite que nossas enfermidades permaneçam, pois nessas épocas específicas Ele tem um plano maior para nós que a simples restauração de nossa saúde. Tive experiência disto pessoalmente. Em 1964, eu era um jovem ministro com vários milhares de membros em minha igreja. Comecei a pensar que era um dos servos de Deus de maior êxito e quase permiti que a complacência entrasse em meu ministério. Então Deus deixou que a perplexidade da fraqueza física se tornasse meu espinho. Contraí um caso de esgotamento nervoso e alguns problemas de coração. Desse momento em diante, fui novamente forçado a depender do poder de Cristo, até mesmo para executar minhas tarefas diárias. Durante a recuperação, Deus teve tempo e oportunidade de mostrar-me muitas mudanças que precisavam ser feitas em minha vida, ministério e igreja. Naquela época, eu questionei a sabedoria de Deus em deixar que a doença prejudicasse minhas atividades, mas depois que Deus fez com que as mudanças necessárias se tornassem parte de minha mentalidade modificada, as perplexidades da fraqueza foram desfeitas. Recobrei a força e o poder de instituir as mudanças necessárias. Minha vida, meu ministério e minha igreja já não são os mesmos desde então. Os três alcançaram alturas que até então jamais havia sonhado possível. A perplexidade da rejeição. Paulo conhecia a perplexidade da rejeição. Ele visitou muitas cidades, de onde os seus patrícios os expulsaram.
Ele escreveu em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos entre falsos irmãos. Por causa da acusação de seus patrícios, é que Paulo foi posto em cadeias, destinado a uma morte prematura. Nós também, uma vez ou outra, enfrentamos a perplexidade da rejeição. A aceitação de nossos amigos e colegas diminui, o espinho da rejeição, por vezes, persiste, uma perplexidade cujo desaparecimento desejamos profundamente. Mas essas não são épocas de desespero, antes de aprendizagem. Como Paulo, devemos aprender a não depender do louvor e apoio humano. Devemos somente procurar a aprovação de Deus. A perplexidade da perseguição. Perseguição é uma perplexidade que tem persistido na vida de muitos crentes. Vívidas em nossa memória estão as histórias dos crentes judeus nos terríveis campos de concentração na Alemanha durante a guerra. Durante a Guerra Coreana, a perseguição de crentes também foi frequente e a morte para muitos parecia um fim desejável. Em nossa vida, a perseguição raramente é tão pronunciada. Com frequência, encontramos uma espécie de perseguição mais sutil. Um incrédulo que nos recusa sua amizade, alguém que desdenha de nossa fé, vizinhos que tentam enraivecer-nos apenas para ver nossas reações e se divertirem com elas. Para alguns, perseguição de qualquer espécie é uma ocorrência rara, para outros é uma realidade constante. As perseguições de Paulo fizeram dele um homem solitário. Ele, como os cristãos judeus na Alemanha ou como os cristãos da Coreia em períodos de guerra, percebeu uma necessidade desesperada de aceitar e sentir a presença de Deus em sua vida e coração. Ele percebeu mais completamente a necessidade da companhia de Deus, do seu conforto e vigor. A perplexidade da perseguição é um espinho que nos leva à dependência completa no Cristo imutável. A perplexidade das privações. A privação é outro espinho da graça de Deus. Privações referem-se às dificuldades da vida que nos trazem desconforto, pobreza, dor, expectativa não cumpridas ou distorcidas. Privações também têm que ver com calamidade, infortúnios externos ou desastres que nos levam à miséria. A vida de José foi cheia de privações. Por contar com a predileção de seu pai, foi vendido por seus irmãos aos mercadores, escravo de Potifar, chefe da guarda do palácio. José recusou o convite da esposa de Potifar para um encontro imoral e foi lançado na prisão. A perplexidade das privações permaneceu um tema constante nessa porção da vida de José. Mas ele aprendeu uma lição vital nos acontecimentos futuros: confiar na graça de Deus e saber que Deus era fiel, ainda no meio das provações. A história de José mostra o resultado de sua perplexidade nas privações. Tornou-se governador de todo o Egito. Por causa da sabedoria de José, a fome do Egito causou dano mínimo e ele pôde prover alimento, a fim de que seu próprio povo não morresse de fome. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus que lidou com Paulo trata com você. Se você tiver espinhos de perplexidade persistente em sua vida, não desanime. Quer seja a perplexidade da fraqueza, da rejeição, da perseguição, quer das privações, decida-se a nunca se afastar da presença do Senhor. Sua graça
é tudo o de que necessitamos. Por meio de nossas insuficiências, frustrações e fraquezas, o poder de Cristo pode mostrar seu esplendor. Não se desespere por causa das perplexidades que persistem em sua vida. Aprenda com elas, reconheça sua própria incapacidade e apoie-se no poder de Deus. Gaste tempo em oração e permita que a graça do Senhor Jesus faça de você uma pessoa radiante para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos e irmãs que ouviram essa palavra. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para você não perder os vídeos que são postados aqui no canal todos os dias. Deixe também o seu like e compartilhe com seus contatos essa palavra para que mais pessoas sejam abençoados para a glória e honra do Senhor. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Deus abençoe mais uma vez.